Como timbrar o seu violão para soar muito mais profissional, muito próximo de uma gravação de verdade, principalmente caso você vá tocar na igreja. É isso que eu vou te mostrar do zero aqui. A gente vai montar um timbre juntos de uma música que, se você tocar na igreja, com certeza você conhece ela, uma referência de dedilhados para a galera que toca violão na igreja. E nós vamos nessa aula aqui então revisar tudo aquilo que a gente falou nas últimas aulas aqui do nosso módulo Aprendendo com os Grandes, mas dessa vez eu vou te mostrar na prática também um preset que você pode criar aí na sua pedaleira, no seu set de pedais, ou mesmo no seu computador, né? E também os erros que você precisa evitar, ou erros que você não pode cometer quando você for tanto gravar, mas principalmente quando você for tocar aí na sua igreja, ou no show, no evento que você for, tá bom? Essa é uma aula bem importante, cheia de dicas práticas, então meu irmão, pega o seu caderno para você anotar tudo que eu vou te falar e bora pra prática. A música que a gente vai usar para essa aula aqui é a música da Nívia Soares, Em Tua Presença, e obviamente que eu já tô com os stems dela aqui na tela em 3, 2... Pera, meu guerreiro, deixa eu só te falar que, cara, essa aula que você tá assistindo aqui é uma aula que ela é paga, ela tá lá no nosso curso de timbre de violão, mas eu resolvi liberá-la aqui para vocês, só para você ter um norte também na hora que você for tocar o seu violão na igreja, você ter um norte de como timbrar ele e das coisas, né, do passo a passo que você precisa fazer para você conseguir um timbre melhor. Mas pode ser que eu fale algumas coisas aqui que você talvez nunca ouviu, ou use alguns termos que para você tá difícil, alguns efeitos que para você não tá dominando muito bem o que quer dizer. Se for o caso, meu irmão, lembra de comentar aqui se você tiver alguma dúvida, e principalmente se você quer um timbre de violão mais legal, mais bonito, profissional, com uma qualidade melhor, lembra de assinar o nosso curso ou de comprar ele no acesso vitalício. Vai ficar o link aqui na descrição. Faz isso depois de assistir essa aula. Bora pro vídeo. 3, 2, foi. Vamos ouvir primeiro a música, somente o comecinho, para você entender o que está acontecendo aqui. E a gente vai fazer aquele mesmo jogo, vou te questionar de várias coisas para ver se você está encaminhando o seu timbre para o lugar certo. Então vamos lá. Presta atenção no violão e já vai me respondendo aí. Se o cara tá tocando com palheta, se o cara tá tocando sem palheta, se tá com reverb, se tá com delay, se tá com algum efeito importante, ou se não tem nada, se só tá com o timbre dele cru, que obviamente nunca tá, né? Então presta atenção aí, tenta descobrir quais efeitos o cara tá usando. Vamos lá. Maravilha, imagino que nesse momento você já está com o seu ouvido bem treinado depois de todas as aulas que a gente já fez, então você já percebeu de cara que nessa música aqui ele está tocando, olha só, com os dedos, não está tocando com a palheta, mas eu já deixei preparado de novo mais um áudio onde eu gravei o meu violão aqui, ó, tocando com os dedos e tocando com a palheta para a gente discutir um pouquinho em como isso faria diferença. Agora, um detalhe importante, cara, que eu quero mostrar para vocês, é tirar já de começo esse peso que você tem de, caramba, eu preciso tocar muito bem, muito certinho, senão eu nunca vou conseguir tocar profissional. E cara, não é assim que acontece, tá bom? Obviamente que você precisa tocar no tempo, obviamente que você precisa estudar a sua técnica para você soar melhor, mas cara, não vai pensando que você vai ser aí um ET que nunca vai errar, que nunca vai colocar uma nota que tá um pouquinho fora do tempo, ou coisa do tipo. Você já viu na última aula que sempre tem edição de violão acontecendo nas paradas. E importante, cara, nessa aula aqui, eu quero que você preste atenção nesse dedilhado, que às vezes tem umas notas falhadas aqui também. E tá tudo certo, meu irmão. Obviamente que você vai treinar para não falhar, mas repara como às vezes tem uma notinha aqui, ó, que o cara do violão tá tocando, que ele dá uma vaciladinha ali, bem nesse trechinho aqui, saca só. Então tem um trechinho que ele tá fazendo nesse dó aqui, ó, que essa notinha aqui, às vezes ela sai assim, ó. E tá tudo certo, meu irmão, não tem problema você às vezes errar uma nota, tá bom? Então já lembra disso quando você for tocar na sua igreja, tá tudo bem você cometer os erros às vezes, treina para não errar, mas se errar também tá tudo certo. O mais importante sempre vai ser você estar com as coisas alinhadas, o tempo, o timbre, tá? Tudo isso faz parte para você conseguir soar melhor. Agora voltando à parte do timbre aqui, vamos primeiro explorar então como seria o nosso timbre tocando com palheta e tocando sem palheta, para você entender a diferença que faz na fonte aqui, o jeito que você vai atacar suas cordas mais uma vez. Então olha só. Então vamos lá, esse aqui é o take do meu violão, de novo, gravei sem pretensão nenhuma, tem vários erros no tempo aqui, tá bom? Esse de cima aqui sou eu tocando sem palheta, esse de baixo sou eu tocando com palheta, e mais uma vez, como a gente fez aquele jogo, a gente deixou os dois áudios no mesmo volume, pra quê? Pra gente ter a certeza de que o volume não vai interferir no nosso julgamento, lembrando que isso é muito importante para você que vai montar um timbre. Às vezes você colocou um equalizador, colocou um compressor, o timbre ficou mais alto, você vai julgar que ficou melhor, mas nem sempre isso acontece, cara. Então lembra, toda vez que você for timbrar o seu violão, se possível, se
se grave. Não vou cansar de repetir isso aqui para você, meu irmão, porque é muito importante na hora de você montar um timbre para o seu violão, você se gravar, para você não ouvir o vazamento original do seu violão aqui, ó, e isso afetar o seu julgamento. Pô, Matheus, mas eu não tenho como me gravar, o que eu faço? Meu irmão, pega o seu Cube Baby aí, se grava no seu celular, cara, não tem problema, tá? O mais importante é, não vai tentando timbrar direto no seu fone, na sua caixa, que você vai ouvir o som original aqui, o acústico do seu violão vazando, e você vai cometer vários erros na hora de montar um timbre legal, depois vai chegar na igreja, vai estar com o timbre ruim, você não vai entender por quê. Então toma vergonha e sempre se grava na hora de montar um timbre. Vamos lá, vamos ouvir primeiro aqui, sem a palheta e depois com a palheta, que diferença que faz? Começando com os dedos, olha só. Agora com a palheta. Com os dedos. Palheta. Já te falei que boa parte do timbre você vai resolver aqui, ó, direto na fonte, como que você vai tocar o seu violão sem mexer em pedais. Reparou aí, meu irmão, que quando a gente tá tocando somente com os dedos, sem a nossa palheta aqui, fica com um som já muito mais próximo do original? Então, se você vai tocar uma música parecida com essa aqui na sua igreja, a primeira coisa para você timbrar bem o seu violão é você escolher se vai tocar com os dedos ou se vai tocar com as palhetas. Agora, vamos começar a transformar esse nosso som, que não tá ruim, em um som mais próximo de uma gravação original de verdade. Então, mais uma coisa que eu quero que você comece a prestar atenção agora é na questão do estéreo. Sempre, meu irmão, pô, ouvi uma música aqui que o cara tocou na igreja, das duas uma. Ou ele tá com o violão bem aberto em estéreo, pode ser com os reverbs, pode ser por causa dos microfones. Sempre o cara tá usando na gravação, cara, microfones de verdade. Pô, Matheus, mas o cara não vai usar ali um timbre em linha de piezo, meu irmão? Em pop, em rock, em worship, não vai. E quando ele usar, você vai saber, porque o timbre provavelmente vai estar uma bomba, vai estar muito abaixo do que se o cara estivesse usando uma gravação com microfones. Então, para você que tá usando aí seu timbre de piezo, primeira coisa que você faria também depois de escolher se é dedo ou se é palheta é você escolher um bom IR. Nesse caso aqui, não vou precisar, por quê? Porque eu estou fazendo aqueles testes com o nosso captador que já tem microfones, então hoje não vou usar IR nenhum no nosso timbre, mas vamos prestar atenção no som dele, como que ele tá com o estéreo mais legal, olha só. Agora ouvindo o violão original isolado, presta atenção no estéreo dele como que tá. E agora ouve o nosso violão aqui. Maravilha, então você provavelmente já percebeu também que o violão dele tá mais aberto estéreo e ele tá um pouquinho penso, cara, para a esquerda. Mas não quer dizer que ele usou necessariamente o pan para jogar o violão dele pro lado, lembrando que o pan ele controla, se a gente vai para a esquerda ou para a direita, você pode mexer isso nos seus pedais também para resolver. Então, por exemplo, a gente poderia pegar o nosso violão aqui, ó, e jogar ele mais para a esquerda. Mas ainda tá diferente do dele, olha só. O nosso dele. Então, por mais que agora a gente já tá na direção certinha ali, repara que o dele ainda tá, cara, muito mais aberto. Por quê? Porque tem mais coisas acontecendo aqui pro estéreo dele ficar melhor. O som dele, além de estar penso para a esquerda, ele também tá bem mais grave. Por que isso? Provavelmente porque os caras usaram mais de um microfone na hora de fazer a gravação. Como que a gente faz pra gente criar um timbre mais parecido com isso daqui? Se você tem a opção aí na sua pedaleira de mexer com cadeias em estéreo, você vai fazer exatamente o que eu vou te explicar agora. Você vai colocar um equalizador apenas de um lado da cadeia de sinal. Então você que tem Helix, tem Ampero, enfim, você que mexe com uma pedaleira mais potente, você vai pegar um equalizador, vai deixar de um lado só, e com isso o seu estéreo já vai abrir, você vai estar simulando como se tivesse dois microfones aí na sua cadeia de sinal. Lembrando que se você está usando o piezo aqui, o magnético, já era para você ter colocado no impulso response, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um equalizador aqui, vou pegar um simplão aqui do Reaper mesmo, e olha só, vamos deixar ele somente do lado esquerdo, como você já aprendeu lá nas aulas de plugins, tá bom? E agora aqui a gente pode colocar o nosso grave, tirar o nosso grave, colocar agudo, tirar agudo, etc. Pô, Matheus, mas eu não tenho uma cadeia de sinal aqui para abrir o estéreo, então o que eu faço? Pula essa parte, meu irmão, e depois você investe um pedal que consegue fazer isso daí, tá bom? Agora você que já tem,
Primeira coisa, pega aí um equalizador shelf para a gente tirar bastante os agudos dele. Maravilha, qualquer coisa dá um zoom na tela aí. Agora a gente pega os nossos graves, então o nosso low shelf, a gente vai dar um boost de grave nele. Top, mas agora você lembra que se a gente colocou bastante grave, principalmente se você usa aqui, ó, captador piezo, você vai querer cortar aqueles graves excessivos. Então vamos colocar um low cut aqui. Pode ser coisa de 80 Hz aqui, ó, só para não cortar demais, porque depois a gente vai colocar o nosso corte de grave de verdade. Lembrando de novo que estamos aqui então com o nosso equalizador somente do lado esquerdo. Vamos ouvir o que ele está fazendo diferença. Olha só, primeiro sem o equalizador. Coloquei de novo o violão no centro, tá bom? Agora com o equalizador ligado somente do lado esquerdo. Beleza, repara que o lado esquerdo ficou mais grave, mas ele ficou mais baixo, então agora o nosso violão está apontando lá para o lado direito. O que a gente vai fazer? Vamos dar bastante volume aqui, cara, pode ser uns 8 dB também, porque daí já vai puxar mais para o lado esquerdo, olha só. Maravilha, ouve aqui o original dele. E agora o nosso. Maravilha, a gente já abriu então o nosso estéreo um pouquinho, agora a gente já pode começar a colocar as mágicas aqui no nosso timbre, né? Pra gente abrir mais o estéreo, a gente pode fazer aquele esquema do efeito Haas, que você já tá cansado de saber, que basicamente é você colocar um delay, tá bom? No seu canal aí, seja da esquerda, seja da direita, para ele ficar levemente deslocado um com o outro e dar a impressão realmente que foi gravado ou dois violões ou que um dos microfones ali estava fora de fase. Vou colocar aqui e você já vai sentir a diferença, saca só? Então, mais uma vez, delay de um lado só, somente do lado esquerdo, coloquei aqui mais 2 dB, porque ele vai ficar com o som um pouquinho mais baixo, e deixamos aqui 3 milissegundos, mano. Ouve agora o nosso violão sem o delay. Agora com o delay, presta atenção no estéreo. Sem ele. Com ele. Isso aqui é para você lembrar que delay não é somente aquele monte de repetição maluca, tá bom? A gente pode criar vários sons diferentes com o nosso delay aqui. Maravilha. Agora o que a gente vai fazer? Vamos começar a colocar aquela ambiência que vai preencher o som do nosso dedilhado. Para isso, meu irmão, qualquer reverb que você colocar serve, mas para esse tipo de situação aqui, eu gosto de dois tipos muito específicos, ou do room ou do plate. Por que esses dois? Porque eles vão ser reverbs menos aparentes, mas que vão preencher bastante o som. E nessa aula de hoje aqui, meu irmão, quero ostentar, vamos puxar logo um Big Sky aqui. Maravilha, esse é o nosso reverb, vou exagerar bastante aqui para você ouvir o som dele, saca só? Então colocamos um plate e detalhe, meu irmão, repara que ele é um plate mais magrinho, mas que ele não tem aquele estaladão de agudos. Olha só, vou exagerar nos agudos para você entender como que ficaria. Você não quer esse monte de ponto de agudo, por quê? Porque o agudo vai pintar muito o seu reverb. Então, se o seu reverb tem um botão de tone, ou você está usando, por exemplo, o Mini Universe, que tem aquele controle lá de agudos, corta bem ele, para ele ficar bem menos aparente. E aí você pode fazer aquela jogadinha mágica que eu já te ensinei. Coloca o som do reverb no máximo, e depois você vai tirando ele, até ele ficar no equilíbrio legal ali em relação à sua música. Desse jeito aqui, saca só. Ó, estamos aqui ouvindo já os outros instrumentos, né, para dar essa sensação melhor do nosso violão, como que ele está em relação ao espaço. Repara que ele está lá no fundão, por quê? Porque a gente está com a mix do reverb aqui lá em cima. Conforme a gente vai abaixando, olha como o violão vai ficando mais para frente. Aqui já está ficando legal, né? Sem tirar tudo o reverb, olha só. Não fica ruim, mas falta um molinho ali, tá vendo? Se exagerar muito, ele vai muito lá pro fundo da sala, tá vendo? Então você acha esse balanço aí pra ficar legal. Por aqui tá ótimo. E antes que a galera do Cube Baby me pergunte, pô, Matheus, como que eu faço? Meu reverb é muito instalado? Meu irmão, você vai ter que usar uma mix um pouquinho mais baixo, o volume do reverb um pouco mais baixo para você conseguir chegar nesse mesmo tipo de som, tá? E agora que a gente já tá com o nosso timbre praticamente pronto, o que a gente vai fazer? A gente vai equalizar ele para ele chegar mais próximo da nossa referência original. Então nesse caso, olha só como tá o timbre do violão original. E o nosso. Então o nosso tá bem mais grave, tá faltando médio, olha só. A gente está com uma pontinha de agudo, que o dele não tem tanta essa pontinha de agudo. Então o nosso papel na equalização aqui é deixar o nosso timbre um pouco mais médio, ele vai ficar um pouco mais para frente, tirar essa sobra de agudo, que eu particularmente gosto, mas que para soar como uma gravação não é tão legal. E para isso você pode pegar qualquer equalizador simples. De novo, vou colocar um gratuito aqui do Reaper para ficar fácil. Vamos lá. Como agora é nosso equalizador de verdade, não vou deixar ele somente de um lado, tá bom? Então vai ficar dos dois lados. Vamos começar aqui, ó, cortando nossos graves que a gente não precisa, que pode ser, no caso dessa música aqui, coisa de 80, de 100 Hz, que já vai ficar bom, tá? Não precisa exagerar
Daqui a pouquinho eu vou te mostrar por quê, então pode deixar aqui, ó, coisa de noventinha. Lembra que o timbre original da música é bem médio, então vamos puxar aqui, ó, coisa de 1K, 1K300, 1K100 aqui. E vamos tirar aqueles agudinhos que a gente não queria, que vão fazer o nosso violão parecer muito mais um CD. Então vamos lá de novo, ouvindo o original primeiro. Agora o nosso. Bem mais grave, sem médio. Agora com o equalizador que a gente colocou. Já tá mais na cara, olha só. O original. O nosso. Agora olha só como fez a diferença os nossos efeitos que a gente colocou até aqui. Vou desligar todos eles de uma vez e depois eu vou ligar todo mundo de novo para você sentir, saca só. Sem efeito nenhum, já não tava ruim. Ligando os efeitos. Sem. Com. Já começa a ter aquela cara de CD de verdade, né? Mas agora, meu irmão, temos um outro problema. Qual que é o problema? Montei um timbre aqui para a gente tocar um dedilhado. O que vai acontecer se a gente tocar com uma levada com palheta? Não vai ficar legal. Então a gente precisa mexer no nosso timbre aqui para deixar ele de um jeito que a gente consiga soar bem também nessa levada aqui com palheta. E aí, coisas que você tem que se ligar. Pô, vou fazer uma levada aqui com minha palheta, vai estar num timbre bem mais alto, né, num volume bem mais alto do que se eu tocar aqui com os dedos dedilhando. Então você precisaria ter, primeiro, algum compressor, algum pedal de volume, um outro equalizador, um outro preset, um preset B, para você poder diminuir o som de quando você tocar com a sua palheta, suas levadas normais, e para você aumentar o volume quando você for fazer um dedilhado aqui, senão vai dar aquela discrepância absurda de volume. Então tem que ter, cara, um preset A, um preset B, ou tem que ter algum pedal para você ligar e desligar e fazer essa automação de seus volumes, tá bom? No meu caso aqui que eu gravei, eu só abaixei o volume e boa, mas agora olha só como o nosso timbre de ritmo aqui tá feio, cara, se liga. Olha o original deles. Nosso. Agora a gente tem esse problema que o nosso timbre acabou ficando muito médio. Por quê? Porque para o nosso dedilhado a gente precisa ter esse médio a mais. Agora, se eu for tocar uma levada, tem umas regiões de médio ali que não são tão legais. O lado bom é que as regiões geralmente são regiões diferentes. Então, aquele 1K que a gente colocou, que é importante para o nosso violão, olha só, furar bem a mix, ficar bem na cara, ele é cercado das regiões que a gente pode cortar. Então vamos pegar de novo o nosso equalizador aqui e vamos tirar um pouquinho aqui para frente de 1K. O mesmo tanto que a gente subiu ali, os 8 dB, a gente vai tirar aqui 8 dB, mais ou menos em 1.8, já vai dar uma aliviada. E lembra que para o nosso timbre aqui a gente está usando 2 equalizadores, certo? Então naquele equalizador lá do timbre que a gente montou para simular o microfone na esquerda, a gente vai tirar um médio também, mas de novo, em vez de ser em 1K redondo ali, que é onde a gente está apontando com aquele outro, a gente puxa um pouquinho para trás, coisa de 900 aqui, tira 8 dB também. Então a gente está criando um médio lá para a gente jogar para frente e nas bordinhas ali a gente está puxando esse médio para baixo. Além disso, a gente já pode também começar a filtrar umas frequências que sujam bem o nosso som, aquelas ressonâncias que a gente não gosta, tá? Vamos dar uma procurada nelas aqui, olha só. Tem duas que estão me incomodando aqui, eu vou cortá-las rapidinho, olha só. Essa aqui é uma do ladinho dela também, cara. Essa aqui, ó. Que menos, né? Pô, Matheus, mas o meu equalizador aqui do meu pedal não faz isso. Como que eu resolvo? Cara, modifica o impulso response que você está usando para incluir esse equalizador, igual a gente viu lá nas aulas dos IRs, tá bom? E assiste as aulas lá para você conseguir criar o seu arquivo, modificar o seu arquivo para incluir esse equalizador aqui nele. Vamos ver se melhorou? Beleza, agora repara que ele já não está mais médiozão igual estava antes. E para fechar, a gente volta no dedilhado aqui e vamos ver se a gente não estragou muito o nosso dedilhado, né? Vou colocar o teclado aqui também. Original. O dele ainda está mais médio, mas olha só, é o que dá para fazer, né? Então vamos ver o antes e depois, saímos disso aqui, ó. Com os efeitos. Vamos ver a diferença na levada aqui também. Com os efeitos.
Maravilha. Agora, cara, pra gente fechar, eu quero te mostrar um negócio que é muito importante, cara. A gente cortou o nosso grave já legal, mas eu já te falei em outras aulas que, dependendo da música, dependendo do contexto, o corte de grave, ele geralmente vai estar além do que precisa quando é uma música de verdade, assim, de gravação, né? Então, repara o seguinte, vou fazer um corte de grave aqui, em um equalizador diferente, bem exageradão mesmo, e depois eu vou trazendo ele para baixo até esse grave ficar ok, só para não embolar. Para isso é importante que você tenha um fone ou uma caixa aí que mostre bem os seus graves para você entender isso aqui que eu quero demonstrar para você nessa aula, saca só. Violão sem grave nenhum, né? Vou começar a diminuir o corte de grave, ó. Aqui já ficou legal. Então estamos aqui, ó, com o nosso corte em 160 e tá com um grave legal ainda, por quê? Por causa do baixo, cara. Quando estão os dois juntos, com esse corte de grave aqui, ó, fica massa. Se eu tiro, cara, o contrabaixo da jogada, o seu violão fica sem grave. Olha só se eu desativar esse corte aqui. Ele volta a ter um grave bacana. Se eu colocar ele de novo, fica magrinho, tá vendo? Mas o baixo tem o papel de trazer o grave pra gente. Agora, se eu libero aqui esse grave, olha só como que ele vai embolar outra vez. Já começou a ter um grave ali que começou a brigar um pouquinho com o baixo. Você tá com um fone legal, você tá sentindo isso daí. Se eu habilitar o corte, dá uma limpada, então o baixo ele ganha um destaque a mais, olha só. Presta atenção mais no contrabaixo do que no violão, cara. Vou tirar o corte de grave. Começamos a pegar aqui, ó, espaço do baixo de novo. Com o corte de grave, presta atenção no baixo. Então é isso que a galera que produz disco fala pra vocês no Instagram, que caramba, você tem que cortar os graves do seu violão pra você não embolar com os outros instrumentos. Mas lembra que nessa música aqui, a gente começa, cara, dedilhando e não tem baixo, tá? Olha que magrinho, cara, que fica nesse começo quando a gente tá com o violão aqui com corte de grave. Mesmo com o teclado, olha só. Falta um molho, né? Se eu tiro esse corte de grave, olha só que bonito que ele fica. Ele fica grande, né? Mais encorpado e tal. Lembrando que a gente já tá com corte de grave em outro equalizador lá, tá? Cortando em 160, ó. Como que a gente faz isso aqui no ao vivo de novo pra gente ter o melhor dos dois mundos? Cara, de novo você vai ter que ter ou presets diferentes, ou então você vai ter que ter um pedal ali onde você consegue mudar essa questão da quantidade que você vai cortar de graves. Como, por exemplo, o IR-Box, você consegue um botão ali, girar e, pô, tô tocando com a banda, você gira com o seu pé ali mesmo, irmão. Tô tocando com a banda inteira, você tira aquele grave excessivo e, pô, tô tocando sozinho, fazendo dedilhado, você volta ele sem o corte de grave para você voltar a ter os seus graves que são importantes para textos que você tá isolado. Revisando então, turma, mais uma vez, como que a gente faz para montar um timbre legal pra gente que vai tocar na igreja, meu irmão, presta atenção na fonte, presta atenção, você tem que tocar com palheta, você tem que tocar sem palheta, se liga nos volumes, cara, porque se você tiver com o volume muito alto em certas partes, muito baixo em outra, o seu técnico de som, meu irmão, vai cagar pra isso. Quando você tiver com o volume muito alto, ele vai abaixar, mas quando o seu volume estiver baixo, ele não vai lembrar de aumentar o seu violão, cara. Então, mantenha os seus volumes sempre nivelados, se possível, cara, usa um compressor também para conseguir manter essa dinâmica, lembra daí do seu equalizador para ele soar bem com a música, lembra que a equalização de violão é importante quando a gente está tocando sozinho, porque tem partes que a gente precisa se destacar também, mas tem partes que a gente vai estar tocando com outros instrumentos, como o caso ali quando a gente está tocando com contrabaixo, e aí é importante a gente abrir espaço na nossa equalização para os outros instrumentos soarem melhor também e para o nosso violão, cara, ficar encaixadinho ali no meio do resto da galera. Pô, Matheus, mas eu gosto do meu violão com muito grave. Você viu aí que com muito grave ele vai sujar muito a sua música, você viu aí que sem médio, cara, ele não vai pintar quanto precisa, então sempre, meu irmão, você vai ter que sacrificar um pouquinho daquele seu grave para ele soar bem, senão o seu timbre vai ficar tudo frouxo, cara, cheio de grave, sem definição, sem médio, e não é isso que você quer. E como que a gente desperta os nossos ouvidos aqui para entender esses timbres? Sempre usando uma referência. Então agora o seu papel, o que você vai fazer? Você vai baixar aí os seus áudios para você conseguir timbrar o seu violão usando essa música como referência também. Pode usar a cadeia de sinal do jeito que eu fiz, caso você vai timbrar no seu computador, ou se você for timbrar usando suas pedaleiras, você vai adaptando esse processo para o equipamento que você tem. Mas o mais importante é você não arrumar desculpas na hora de você timbrar o seu instrumento.